Se eu te dissesse que muitas pessoas perdem a chance de mudar a própria vida financeira exatamente no momento em que finalmente conseguem juntar os primeiros R$ 1.000, talvez você achasse estranho, porque à primeira vista R$ 1.000 parece pouco. Não compra um carro, não compra uma casa, não muda a vida de ninguém da noite para o dia, não transforma uma pessoa comum em investidor profissional. Mas aqui está o ponto que quase ninguém entende. Os primeiros R$ 1.000 não são importantes pelo valor que eles têm. Eles são importantes pelo que eles revelam sobre você. Eles mostram se você ainda é uma pessoa que vive reagindo ao dinheiro ou se começou a se tornar alguém que governa o próprio dinheiro. E é exatamente nesse ponto que a maioria comete o erro. A pessoa passa meses tentando juntar algum valor. Corta um gasto aqui, segura uma compra ali, recebe um dinheiro extra, faz um bico, vende alguma coisa parada em casa, deixa de pedir comida por algumas semanas e finalmente olha para a conta e vê aquele número que antes nunca aparecia, R$ 1.000. E por alguns minutos, talvez por algumas horas, sente uma sensação diferente, uma sensação de controle. Pela primeira vez em muito tempo, a conta não está zerada. Pela primeira vez, existe uma pequena distância entre você e o desespero. Pela primeira vez, você olha para o banco e pensa, talvez agora eu comece. Mas então vem a pergunta errada. Onde eu invisto esse dinheiro para render mais? Parece uma pergunta inteligente. Parece uma pergunta de alguém responsável. Parece uma pergunta de quem finalmente acordou para a vida financeira. Mas muitas vezes, essa pergunta é uma armadilha. Porque antes de perguntar onde fazer R$ 1.000 renderem, você precisa perguntar outra coisa muito mais importante. Esse dinheiro está me protegendo ou eu estou prestes a colocar ele em risco só para me sentir mais avançado do que realmente estou? Essa é a diferença entre a mentalidade de quem constrói patrimônio e a mentalidade de quem só quer sentir que está enriquecendo. Pai Rico, Pai Pobre popularizou uma ideia simples mas brutal. Os ricos compram ativos, os pobres e a classe média compram passivos achando que estão comprando progresso. Mas existe uma camada antes disso que quase ninguém fala. Antes de comprar ativos, você precisa parar de ser engolido pelos passivos. Antes de pensar em multiplicar dinheiro, você precisa parar de sangrar dinheiro. Antes de querer fazer o dinheiro trabalhar por você, você precisa impedir que qualquer emergência pequena coloque você de volta no cheque especial, no cartão parcelado, no empréstimo, na vergonha de pedir dinheiro emprestado ou na ansiedade de não saber como fechar o mês. Os primeiros R$ 1.000 não são o seu foguete. São o seu freio de emergência. E quem confunde essas duas coisas costuma destruir a própria base antes mesmo de começar. Pense comigo. Uma pessoa tem R$ 1.000 guardados pela primeira vez. Ela se sente animada. Começa a assistir vídeos sobre investimentos, vê pessoas falando de ações, fundos imobiliários, criptomoedas, renda passiva, dividendos, oportunidades, multiplicação de patrimônio. Então ela pensa, agora eu preciso fazer esse dinheiro crescer. Coloca tudo em alguma coisa que não entende. Ou compra um curso que promete acelerar a vida financeira. Ou usa o dinheiro para dar entrada em algo maior. Ou troca de celular porque afinal eu mereço. Ou compra uma roupa melhor, um presente, uma viagem curta, uma recompensa. E em poucos dias ou poucas semanas, os R$ 1.000 desaparecem. Mas o pior não é o dinheiro desaparecer. O pior é que desaparece junto uma coisa muito mais valiosa. A prova psicológica de que era possível não zerar. A maioria das pessoas não está presa financeiramente porque falta uma grande oportunidade. Está presa porque nunca consegue sustentar uma pequena margem. E sem margem, qualquer vento vira tempestade. Uma conta atrasou, o pneu furou, o remédio ficou caro, o mercado veio acima do esperado. A empresa atrasou um pagamento, a família precisou de ajuda, o cartão fechou mais alto do que o previsto. E pronto. A pessoa que achava que estava começando a investir volta para o mesmo lugar de antes, correndo atrás do próprio dinheiro, apagando incêndio, usando o cartão para cobrir buraco, parcelando emergência e chamando isso de vida normal. Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Não é apenas trabalhar muito, é trabalhar muito, receber, pagar, dever, parcelar, se aliviar por alguns dias e depois recomeçar o mesmo ciclo, sem nunca construir uma distância real entre você e o caos. Por isso, quando você tem os primeiros R$ 1.000 no banco, o maior erro não é escolher o investimento errado. O maior erro
é não entender a função daquele dinheiro. Cada dinheiro tem uma função. O dinheiro do aluguel tem uma função. O dinheiro do mercado tem uma função. O dinheiro do lazer tem uma função. O dinheiro do investimento tem uma função. E os primeiros R$ 1.000 têm uma função muito específica: criar uma pequena muralha entre você e as decisões desesperadas. Porque decisão desesperada custa caro. Quem está desesperado aceita juros ruins. Quem está desesperado vende coisa boa na hora errada. Quem está desesperado compra mal, negocia mal, trabalha mal e pensa mal. Quem está desesperado não escolhe, apenas reage. E quando você apenas reage, o dinheiro nunca fica na sua mão tempo suficiente para virar patrimônio. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, como se a sua conta fosse só um corredor por onde o dinheiro passa antes de ir embora para o banco, para o cartão, para o financiamento, para o aplicativo, para a prestação, para a urgência da vez. Os primeiros R$ 1.000 são importantes porque, pela primeira vez, você pode interromper esse fluxo. Não completamente. Não para sempre, mas o suficiente para perceber que existe outra forma de viver. E aqui começa a separação entre duas pessoas. A primeira junta R$ 1.000 e pensa: agora posso gastar um pouco porque eu mereço. A segunda junta R$ 1.000 e pensa: agora eu tenho a primeira peça da minha liberdade. A primeira transforma o dinheiro em alívio emocional. A segunda transforma o dinheiro em proteção. A primeira quer sentir prazer por ter conseguido. A segunda quer preservar a prova de que consegue. E essa diferença, pequena no começo, se torna enorme ao longo dos anos. E é por isso que você precisa tomar muito cuidado com o que faz quando esse dinheiro aparece. Porque o dinheiro que você conseguiu juntar pela primeira vez ainda não é apenas dinheiro. Ele é um teste. Ele testa se você consegue lidar com a sensação de ter algo sobrando sem imediatamente transformar essa sobra em consumo. Ele testa se você consegue suportar a vontade de gastar só porque finalmente pode gastar. Ele testa se você consegue olhar para uma pequena quantia e enxergar nela o começo de uma estrutura, não uma oportunidade de recompensa. A maioria das pessoas fracassa exatamente aí. Não porque são más, não porque são burras, não porque não querem melhorar, mas porque passaram anos condicionadas a associar dinheiro disponível com alívio imediato. Se sobra dinheiro, compra alguma coisa. Se sobra dinheiro, troca algo. Se sobra dinheiro, faz um agrado. Se sobra dinheiro, antecipa um desejo. Se sobra dinheiro, relaxa. E parece justo. Afinal, a pessoa trabalha, se esforça, acorda cedo, pega trânsito, suporta cobrança, paga conta, segura a ansiedade. Então, quando finalmente aparecem 1.000 parados, vem aquela voz dizendo: você merece. E talvez mereça mesmo. Mas construir riqueza exige entender uma coisa dura. Nem tudo que você merece deve ser comprado agora. Às vezes, o maior presente que você pode dar para si mesmo não é gastar o dinheiro que sobrou. É permitir que ele continue ali, parado, silencioso, intocado, porque pela primeira vez ele está fazendo uma coisa que talvez nenhum outro dinheiro tenha feito na sua vida, está te dando opção. E opção é liberdade em forma bruta. Com R$ 1.000 guardados, você talvez ainda não seja livre, mas você já não está completamente nu diante do imprevisto. Se uma emergência pequena aparece, você não precisa automaticamente recorrer ao cartão. Se uma conta vem diferente, você tem alguma defesa. Se algo quebra, você tem um início de resposta. Se precisa tomar uma decisão, você respira melhor. E essa respiração muda tudo. Quem nunca tem dinheiro sobrando vive com a mente encurralada. E uma mente encurralada não pensa em construir patrimônio. Ela pensa em sobreviver até sexta-feira, até o 5º dia útil, até a fatura fechar, até o salário cair, até o próximo alívio. É nesse estado que muita gente passa anos, não construindo, não planejando, não escolhendo, apenas atravessando o mês. Pai rico, pai pobre chama a atenção para algo essencial. Riqueza não começa apenas quando você ganha muito dinheiro. Riqueza começa quando você muda sua relação com o dinheiro. E a primeira mudança é parar de tratar todo o dinheiro que entra como dinheiro que pode sair. Essa frase parece simples, mas ela separa mundos. O pobre financeiro vê dinheiro como passagem. Entra hoje, sai amanhã. A classe média vê dinheiro como poder de compra. Entrou, então posso melhorar meu padrão. O rico vê dinheiro como semente. Entrou, então preciso decidir se isso será consumido,
ou se vai gerar mais possibilidades no futuro. Os primeiros R$ 1.000 são a primeira semente. E se você come a semente, não existe colheita. Esse é o erro. Não é não saber qual investimento rende mais. Não é deixar o dinheiro alguns meses na poupança. Não é ainda não entender ações, fundos imobiliários ou renda fixa. O erro é destruir a primeira semente porque ela parece pequena demais para importar. Mas todo patrimônio começa pequeno demais para impressionar. O problema é que vivemos numa cultura que despreza começos pequenos. R$ 1.000 parece pouco perto de quem fala em milhões. R$ 1.000 parece pouco perto de quem mostra carteira de investimentos grande. R$ 1.000 parece pouco perto de um carro, de uma casa, de uma viagem, de uma grande oportunidade. Então a pessoa olha para aquele dinheiro e pensa, isso não muda nada. E quando você acredita que algo não muda nada, você não protege. Mas muda. Muda porque cria uma nova identidade. A identidade de alguém que consegue guardar. A identidade de alguém que consegue dizer não. A identidade de alguém que consegue ver dinheiro parado, sem se sentir obrigado a mexer nele. A identidade de alguém que não precisa zerar a conta para sentir que viveu. Isso é mais importante do que parece. Porque antes de você ter uma carteira de investimentos, você precisa ter uma identidade financeira capaz de sustentar uma carteira de investimentos. Se você não consegue manter R$ 1.000 parados, dificilmente vai manter R$ 10.000. Se não consegue manter R$ 10.000, dificilmente vai manter R$ 100.000. E se nunca consegue manter nada, qualquer aumento de renda vira apenas uma versão maior do mesmo problema. É por isso que tanta gente ganha mais e continua apertada. O salário aumenta, mas a mentalidade continua igual. Antes a pessoa não conseguia guardar ganhando R$ 2.000. Depois, não consegue guardar ganhando R$ 5.000. Depois, não consegue guardar ganhando R$ 10.000. E quando olha para trás, percebe que o dinheiro passou pela vida dela, mas não ficou. Comprou coisas, pagou juros, manteve aparências, fez o mês girar, mas não construiu liberdade. Esse é um dos pontos mais brutais da vida financeira. Ganhar mais não resolve uma mente que ainda não aprendeu a reter. O primeiro objetivo de quem tem R$ 1.000 guardados não é ficar rico rapidamente. O primeiro objetivo é não voltar para zero. Porque voltar para zero é mais do que perder dinheiro. É voltar para o estado mental de urgência. É voltar para a sensação de que qualquer problema pequeno pode te derrubar. É voltar para a vida onde o salário chega já comprometido. É voltar para o ciclo em que você trabalha o mês inteiro para apagar incêndios que o mês anterior deixou. Então, se você tem R$ 1.000 no banco, a primeira regra é simples. Não mexa nesse dinheiro para parecer que sua vida melhorou. Use esse dinheiro para impedir que sua vida piore. Essa é uma diferença gigantesca. Pessoas pobres financeiramente usam qualquer sobra para aliviar a frustração do presente. Pessoas que constroem patrimônio usam a primeira sobra para reduzir a fragilidade do futuro. E reduzir fragilidade é o primeiro passo da riqueza. Porque enquanto você é frágil, você aceita qualquer condição. Aceita emprego ruim porque não pode ficar um mês sem renda. Aceita juros abusivos porque não tem alternativa. Aceita vender barato porque precisa de dinheiro rápido. Aceita parcelar porque não tem reserva. Aceita viver cansado porque não vê saída. A falta de dinheiro não tira apenas conforto, ela tira poder de escolha. E os primeiros R$ 1.000 começam a devolver uma parte pequena desse poder. Não muito, mas o suficiente para provar que existe caminho. Agora isso não significa que você deve deixar esse dinheiro eternamente parado sem critério. Significa que você precisa respeitar a ordem das coisas. A ordem correta não é primeiro investir, depois se proteger. A ordem correta é primeiro se proteger, depois investir com clareza. E essa ordem parece lenta para quem está ansioso, porque a internet vende velocidade, vende multiplicação. Vende a ideia de que você está ficando para trás se o seu dinheiro não está rendendo todos os dias. Vende a sensação de que deixar R$ 1.000 parados é burrice. Mas às vezes, deixar o dinheiro parado no lugar certo é a decisão mais inteligente que uma pessoa pode tomar. Porque o verdadeiro problema de quem está começando não é perder rentabilidade, é perder estabilidade. Pensa numa pessoa que coloca seus únicos R$ 1.000 em um investimento que oscila. Ela não entende direito o que comprou, mas ouviu dizer que era uma boa oportunidade. Então acontece uma emergência. O carro quebra, a geladeira dá problema, um parente precisa de ajuda,
a fatura vem acima do esperado, agora ela precisa daquele dinheiro. Só que o dinheiro não está mais disponível do jeito que ela imaginava, ou caiu de valor, ou está preso por prazo, ou ela precisa vender numa hora ruim, ou descobre que nunca entendeu direito o risco, e nesse momento, aquilo que parecia investimento vira ansiedade, não porque investir é errado, mas porque investir antes da hora é construir o segundo andar enquanto o chão ainda está rachado. O primeiro papel dos R$ 1.000 é ser chão. Chão não impressiona. Chão não aparece. Chão não dá status. Ninguém olha para uma fundação e aplaude. Mas sem chão, qualquer construção bonita desaba. A maioria quer dividendos antes de ter reserva. Quer renda passiva antes de ter controle de gastos. Quer liberdade financeira antes de ter disciplina para não tocar no primeiro dinheiro guardado. E é por isso que tanta gente começa 1000 vezes e nunca avança. Junta um pouco, gasta, junta de novo. Acontece uma emergência. Zera. Promete recomeçar. Recebe o salário. Paga dívidas. Sobra nada. Repete. Esse ciclo não é quebrado com um investimento milagroso. É quebrado com uma decisão quase sem glamour. Esse dinheiro não é para gastar. Parece simples, mas para quem passou a vida inteira vendo a conta zerar, isso é uma revolução. Quando você decide que os primeiros R$ 1.000 são intocáveis, você está treinando uma capacidade que vale muito mais do que qualquer rentabilidade inicial, a capacidade de preservar capital. E quem não preserva capital não enriquece. Pode ganhar bem. Pode acertar um investimento. Pode receber uma oportunidade. Pode ter um mês excelente. Mas se não sabe preservar, tudo escapa. Pai rico, pai pobre fala muito sobre ativos. Mas antes de comprar ativos, existe um ativo invisível que precisa ser formado, o seu comportamento. Porque dinheiro na mão de uma mentalidade impulsiva vira consumo. Dinheiro na mão de uma mentalidade ansiosa vira aposta. Dinheiro na mão de uma mentalidade carente vira aparência. Dinheiro na mão de uma mentalidade disciplinada vira patrimônio. O mesmo R$ 1.000 pode ser o começo de uma reserva ou o começo de uma nova dívida. Depende do que você faz quando ele está ali. E talvez o maior teste seja esse: conseguir olhar para o dinheiro parado e não sentir que ele precisa virar alguma coisa agora. Não precisa virar compra. Não precisa virar investimento arriscado. Não precisa virar recompensa. Não precisa virar prova para ninguém. Não precisa virar postagem. Não precisa virar sensação de progresso acelerado. Ele já virou algo. Virou defesa. E defesa na vida financeira é muito mais importante do que parece. O problema é que quase todo mundo gosta de falar de ataque. Como ganhar mais. Como investir melhor. Como multiplicar. Como aproveitar oportunidades. Como dobrar o patrimônio. Como viver de renda. Tudo isso importa. Mas ataque sem defesa é imprudência. No futebol, o time que só ataca deixa espaço. Na empresa, quem só cresce sem caixa quebra. Na vida pessoal, quem só busca retorno sem reserva fica vulnerável. Com dinheiro é a mesma coisa. Os primeiros R$ 1.000 são a sua primeira linha de defesa contra o mundo. E o mundo não pede licença antes de testar sua vida financeira. Ele testa com uma emergência, com uma despesa esquecida, com uma demissão, com uma doença, com uma oportunidade que exige calma, com uma promoção que aumenta seu padrão de vida, com uma compra parcelada que parece inofensiva, com um convite dos amigos, com aquela vontade de dizer, eu mereço. E aqui está uma verdade desconfortável. Muita gente não é derrotada pelas grandes crises. É derrotada por pequenas despesas repetidas que encontra uma conta sem proteção. Um imprevisto de R$ 200 vira cartão. O cartão vira fatura alta. A fatura vira parcelamento. O parcelamento vira juros. Os juros viram salário comprometido. O salário comprometido vira ansiedade. A ansiedade vira consumo impulsivo. E o ciclo continua. Tudo porque não havia uma pequena barreira no começo. Por isso, quando você guarda R$ 1.000, você não está apenas guardando dinheiro. Você está comprando tempo para pensar. E pensar antes de decidir é uma vantagem enorme. Quem tem uma reserva pequena pode comparar preço, pode esperar uma promoção, pode negociar, pode dizer não agora, pode não aceitar a primeira solução cara que aparece, pode respirar. Quem não tem nada precisa resolver no desespero. E o desespero sempre cobra taxa, cobra juros, cobra vergonha, cobra decisões ruins, cobra noites mal dormidas,
Cobra a dependência dos outros. Cobra a sensação de que você trabalha, trabalha, trabalha e nunca sai do lugar. Então o primeiro erro a evitar é esse: tratar os R$ 1.000 como dinheiro disponível. Eles não estão disponíveis. Eles estão trabalhando de um jeito que você ainda talvez não consiga ver. Não estão gerando grandes rendimentos. Não estão comprando cotas. Não estão pagando dividendos. Mas estão impedindo que uma emergência pequena vire uma dívida grande. E isso é retorno. Talvez não apareça no extrato como rendimento, mas aparece na vida como paz. A paz de saber que nem toda surpresa vira crise. A paz de saber que você não está completamente exposto. A paz de saber que existe um pequeno colchão entre você e o buraco. E essa paz muda a forma como você ganha dinheiro. Porque uma pessoa menos desesperada trabalha melhor, negocia melhor, aprende melhor, decide melhor, recusa armadilhas melhores. Enxerga oportunidades com mais clareza. É por isso que a reserva não é inimiga do investimento. Ela é o que permite que o investimento seja feito com maturidade. Sem reserva, você investe com medo. Com reserva, você investe com estratégia. Sem reserva, qualquer queda parece o fim do mundo. Com reserva, você entende que o dinheiro de longo prazo não deve ser mexido por causa de um problema de curto prazo. Essa separação é fundamental. Dinheiro de emergência não é dinheiro de investimento. Dinheiro de investimento não é dinheiro de emergência. Dinheiro de consumo não é dinheiro de construção. Dinheiro de construção não é dinheiro para aliviar frustração. Quando tudo fica misturado, a vida financeira vira confusão. E onde há confusão, o dinheiro escapa. Por isso, o próximo passo depois de juntar R$ 1.000 não é sair procurando a maior rentabilidade possível. O próximo passo é criar fronteiras. Esse dinheiro tem uma função. Esse dinheiro tem uma regra. Esse dinheiro tem um limite. E a regra é simples. Ele só sai dali se for uma emergência real. Não é promoção. Não é vontade. Não é presente. Não é troca de celular. Não é roupa nova. Não é delivery. Não é viagem improvisada. Não é depois eu reponho. Porque essa frase, depois eu reponho, destrói mais reservas do que muita crise financeira. A pessoa pega um pouco. Depois pega mais um pouco. Depois usa só uma parte. Depois promete cobrir no salário. Mas o salário já chega com outras demandas. E quando percebe, a reserva virou lembrança. Quem quer construir patrimônio precisa aprender a respeitar os próprios limites. Não porque o dinheiro manda em você, mas porque você finalmente decidiu mandar no dinheiro. E mandar no dinheiro começa com uma pergunta muito simples. Esse dinheiro está obedecendo a um plano ou está obedecendo ao meu impulso? Porque se ele está obedecendo ao impulso, ele não é seu servo. Ele é seu gatilho. Você vê o dinheiro na conta e começa a imaginar o que poderia comprar. Começa a lembrar de desejos antigos. Começa a justificar pequenas exceções. Começa a negociar consigo mesmo. É só dessa vez. Depois eu guardo de novo. Eu trabalhei muito. Eu também tenho direito. Não vai fazer tanta diferença. E é exatamente assim que a maioria perde a primeira base financeira. Não em uma grande decisão catastrófica, mas em pequenas permissões que parecem inofensivas. R$ 40 aqui, R$ 80 ali, R$ 120 em algo que poderia esperar. R$ 200 numa compra emocional. R$ 300 numa emergência que nem seria emergência se houvesse planejamento. Quando percebe, os R$ 1.000 viraram R$ 620. Depois R$ 430. Depois R$ 180. Depois nada. E o mais perigoso é que a pessoa ainda acha que tem reserva. Mentalmente, ela continua dizendo: eu tenho um dinheiro guardado, mas na prática, aquele dinheiro já foi desmontado. Isso acontece porque muita gente trata reserva como sobra. Reserva não é sobra. Sobra é o que ficou sem destino. Reserva é o dinheiro que recebeu uma missão. E dinheiro sem missão vira presa fácil. Se você não diz ao seu dinheiro o que ele deve fazer, o mundo diz por você. O aplicativo diz. A promoção diz. O boleto diz. O cartão diz. O desejo do momento diz. A pressão social diz. O cansaço diz. E no fim, todo mundo decide sobre o seu dinheiro, menos você. Por isso, quando você chega aos primeiros R$ 1.000, precisa fazer uma separação mental muito clara. Esse dinheiro não é para melhorar o seu padrão de vida. Esse dinheiro é para melhorar a sua posição de defesa. É diferente. Melhorar padrão de vida é consumir mais porque sobrou.
Melhorar posição de defesa é reduzir a chance de voltar para o buraco. Uma pessoa que pensa como o pai pobre vê R$ 1.000 e pensa: agora dá para comprar algo que eu queria. Uma pessoa que começa a pensar como o pai rico vê R$ 1.000 e pensa: agora eu tenho uma pequena proteção contra decisões ruins, e essa proteção precisa crescer. Porque R$ 1.000 é o começo, não o destino. O objetivo não é passar o resto da vida com apenas R$ 1.000 guardados. O objetivo é usar esses R$ 1.000 como a primeira prova de que você é capaz de construir uma reserva maior. Depois vem R$ 2.000. Depois, R$ 5.000. Depois 1 mês de custo de vida. Depois 3 meses. Depois 6 meses. E em algum momento, algo muda dentro de você. Você deixa de olhar para o dinheiro apenas como algo que compra coisas e começa a olhar para ele como algo que compra tranquilidade, tempo, poder de escolha e distância do desespero. Essa é uma das viradas mais importantes da vida financeira, porque a maioria das pessoas quer investir antes de experimentar tranquilidade, mas quem nunca teve tranquilidade financeira tende a investir com medo, com pressa ou com ganância. Com medo, vende na primeira queda. Com pressa, entra em qualquer promessa. Com ganância, ignora riscos óbvios. Com ansiedade, compara sua vida com a de quem já está muito à frente. E quando o dinheiro encontra ansiedade, quase sempre vira erro. Por isso, a sua primeira reserva não serve apenas para emergências externas. Ela serve para acalmar a sua mente. Uma mente calma consegue aprender. Uma mente calma consegue esperar. Uma mente calma consegue comparar. Uma mente calma consegue dizer não. E dizer não é uma das habilidades financeiras mais lucrativas que existem. Dizer não para a compra que parece pequena. Dizer não para a parcela que cabe, mas prende. Dizer não para o convite que vai estourar seu orçamento. Dizer não para o investimento que você não entende. Dizer não para a urgência fabricada. Dizer não para a vontade de parecer melhor do que está. A riqueza não é construída apenas pelos bons investimentos que você faz. Ela também é construída pelos erros que você evita. E os primeiros R$ 1.000 devem ser usados exatamente para isso. Evitar que erros pequenos virem buracos grandes. Agora, alguém pode perguntar: mas eu devo deixar esse dinheiro onde? A resposta precisa ser simples, porque a função desse dinheiro também é simples. Ele precisa estar em um lugar seguro, líquido e fácil de acessar em emergência real. Não precisa ser sofisticado. Não precisa impressionar ninguém. Não precisa ter a maior rentabilidade da internet. O dinheiro de emergência não deve tentar vencer o mercado. Ele deve estar vivo quando você precisar dele. Essa é a regra. Se ele rende pouco, mas está seguro e acessível, ele está cumprindo a função. Se ele promete render muito, mas você não entende, oscila demais ou prende seu acesso, ele pode estar traindo a função. E aqui entra uma diferença que quase ninguém respeita. Dinheiro de proteção não deve ser tratado como dinheiro de crescimento. O dinheiro de crescimento pode aceitar risco calculado. O dinheiro de proteção existe para impedir que você seja obrigado a correr risco na hora errada. Misturar essas duas coisas é um dos maiores erros de quem está começando. A pessoa pega a reserva e coloca em algo arriscado porque quer acelerar. Aí acontece uma emergência. Ela precisa vender. Vende mal. Perde dinheiro. E sai dizendo que investir não funciona. Mas o problema não foi investir. O problema foi usar o dinheiro errado para a finalidade errada. Cada etapa tem sua função. Primeiro, parar de afundar. Depois, criar margem. Depois, formar reserva. Depois, aprender. Depois, investir com consistência. Depois, aumentar renda. Depois, comprar ativos de verdade. Essa ordem parece simples, mas é poderosa porque respeita a realidade. E a realidade de quem tem apenas R$ 1.000 no banco não é a realidade de quem já tem 6 meses de despesas guardadas. Não adianta copiar a estratégia de quem está em outro estágio. Esse é outro erro silencioso. Você vê alguém com patrimônio grande falando sobre ações, imóveis, dividendos, empresas, criptomoedas, oportunidades internacionais, e tenta agir como se estivesse no mesmo jogo, mas você ainda está no jogo da sobrevivência organizada. E tudo bem, não existe vergonha nisso. Vergonha não é começar pequeno. Vergonha é fingir que está em uma fase que ainda não construiu. Quem respeita a fase em que está avança mais rápido do que quem tenta pular etapas. Porque pular etapas na vida financeira geralmente não acelera.
geralmente derruba. Então, se você tem R$ 1.000 no banco, talvez a pergunta mais madura não seja: como faço esse dinheiro render muito? A pergunta mais madura é: como faço para nunca mais voltar a zero? Porque quem nunca mais volta a zero já mudou de nível, mesmo que ainda ganhe pouco, mesmo que ainda tenha dívidas, mesmo que ainda não invista como gostaria, mesmo que ainda esteja longe da liberdade financeira. A pessoa que não volta mais para zero deixou de ser completamente refém do próximo salário. E isso, no começo, é uma vitória enorme. O problema é que quase ninguém comemora isso. As pessoas comemoram carro novo, comemoram celular novo, comemoram viagem, comemoram roupa de marca, comemoram jantar caro, comemoram qualquer coisa que possa ser vista pelos outros. Mas quase ninguém comemora uma conta que deixou de zerar. Porque uma conta que deixou de zerar não chama atenção, não dá curtida, não impressiona a família, não gera inveja nos amigos, não mostra status, mas ela mostra algo muito mais importante: mudança de direção. E mudança de direção no começo vale mais do que velocidade. Imagine duas pessoas. A primeira ganha bem, mas vive no limite. Todo mês o dinheiro entra e todo mês desaparece. Ela tem carro, roupa boa, celular caro, talvez frequente lugares melhores, mas qualquer emergência de R$ 1.000 vira problema. A segunda ainda ganha pouco, mas conseguiu guardar os primeiros R$ 1.000 e decidiu não tocar. Ela ainda não impressiona ninguém, ainda não parece rica, ainda não tem patrimônio grande, mas pela primeira vez está construindo margem. Por fora, a primeira parece mais avançada. Por dentro, a segunda talvez esteja muito mais perto de mudar de vida, porque riqueza real quase sempre começa invisível. Começa quando você para de gastar para provar alguma coisa. Começa quando você aceita parecer comum por mais tempo. Começa quando você entende que o dinheiro que ninguém vê é mais poderoso do que o dinheiro que todo mundo percebe. Começa quando você troca a aparência por posição. Essa é uma das maiores lições do universo de pai rico, pai pobre. O pobre financeiro quer parecer que venceu. O rico quer estar em posição de vencer. Parecer e estar são coisas completamente diferentes. Parecer rico pode custar caro. Estar ficando rico geralmente parece entediante. É conta organizada. É dinheiro separado. É reserva intocada. É compra adiada. É boleto evitado. É juros que você deixa de pagar. É silêncio. E talvez seja por isso que tanta gente não aguenta. Porque construir a base financeira não dá a sensação emocional que o consumo dá. Comprar algo novo gera prazer imediato. Ver R$ 1.000 parados gera apenas uma tranquilidade discreta. Só que o prazer imediato passa rápido. A tranquilidade discreta se acumula. E quando ela se acumula, começa a transformar sua vida. Primeiro você tem R$ 1.000. Depois tem R$ 2.000. Depois percebe que não precisou usar o cartão para uma emergência pequena. Depois percebe que consegue esperar uma compra. Depois percebe que não precisa aceitar qualquer proposta desesperadamente. Depois percebe que consegue pensar alguns meses à frente. Isso é o começo da liberdade. Não a liberdade completa, mas o começo. E todo começo precisa ser protegido. Por isso, se você tem R$ 1.000 no banco, não cometa o erro de querer pular direto para a fase bonita da riqueza. A fase bonita é viver de renda. A fase bonita é receber dividendos. A fase bonita é ter ativos trabalhando por você. A fase bonita é olhar para o patrimônio crescendo. Mas antes da fase bonita existe a fase feia. A fase de organizar conta. A fase de dizer não. A fase de montar reserva. A fase de cortar vazamento. A fase de encarar hábitos ruins. A fase de admitir que algumas compras foram feitas não por necessidade, mas por ansiedade, comparação ou carência. Essa fase não aparece nos vídeos motivacionais, mas sem ela, nada se sustenta. Muita gente quer aprender a investir para não precisar aprender a se controlar. Quer rentabilidade para compensar desorganização. Quer oportunidade para compensar falta de disciplina. Quer lucro rápido para compensar anos de decisões ruins. Mas dinheiro não respeita fantasia. O dinheiro revela comportamento. Se você é desorganizado com pouco, provavelmente será desorganizado com mais. Se você é impulsivo com R$ 1.000, será impulsivo com R$ 10.000. Se você não respeita uma pequena reserva, dificilmente respeitará uma grande carteira. Por isso, os primeiros R$ 1.000 são um treinamento. Não apenas financeiro, comportamental. Você está treinando sua capacidade de não mexer, sua capacidade de esperar.
sua capacidade de separar desejo de necessidade, sua capacidade de entender que nem todo dinheiro existe para ser usado agora. E isso é raro. Vivemos numa sociedade que transforma tudo em urgência. Compre agora. Aproveite agora. Parcele agora. Viaje agora. Troque agora. Você merece agora. A promoção acaba agora. Tudo tenta convencer você de que esperar é perder. Mas no dinheiro, muitas vezes, esperar é vencer. Esperar para comprar melhor. Esperar para não pagar juros. Esperar para entender antes de investir. Esperar para não agir no impulso. Esperar para deixar a reserva crescer. A pessoa que aprende a esperar começa a sair da mão do sistema. Porque o sistema lucra com gente impaciente. Lucra quando você parcela. Lucra quando você compra no impulso. Lucra quando você não tem reserva. Lucra quando você precisa de crédito. Lucra quando você vive antecipando o futuro para aliviar o presente. E essa talvez seja a definição mais simples da corrida dos ratos. Vender o futuro em pequenas parcelas para suportar o presente. Os primeiros R$1.000 são a primeira chance de parar de vender o futuro. Não desperdice isso. Não use esse dinheiro para provar que você merece algo. Use esse dinheiro para provar que você mudou. E a prova não está em falar. Está em manter. Manter quando aparece uma promoção. Manter quando os amigos chamam. Manter quando você fica cansado. Manter quando bate a vontade de se recompensar. Manter quando a cabeça diz que é só um pouquinho, porque é nesse só um pouquinho que muita gente desmonta o próprio futuro. Agora existe uma pergunta prática que precisa ser respondida. Depois que eu protejo esses R$1.000, qual é o próximo passo? O próximo passo é parar de tratar esse valor como ponto final. Ele é o primeiro degrau. A sua missão não é transformar R$1.000 em R$1 milhão rapidamente. A sua missão é transformar R$1.000 em um novo comportamento repetível. Porque se você consegue guardar R$1.000 uma vez, precisa descobrir como repetir. Quanto sobra por mês? Onde o dinheiro está vazando? Quais gastos são automáticos? Quais compras são emocionais? Quais parcelas estão roubando seu futuro? Quais hábitos fazem você voltar sempre para o mesmo lugar? Essa investigação vale mais do que procurar o investimento perfeito, porque talvez o maior rendimento inicial da sua vida não venha de uma aplicação financeira. Venha de parar de pagar juros. Venha de cancelar o que não usa. Venha de reduzir compras impulsivas. Venha de renegociar dívidas. Venha de vender coisas paradas. Venha de transformar desperdício em margem. Às vezes, a pessoa está procurando 1% a mais de rendimento, enquanto perde 30% da renda em hábitos que nunca questionou. Isso não é inteligência financeira. É distração sofisticada. Porque enquanto você está procurando uma aplicação que renda um pouco mais, talvez o verdadeiro buraco esteja no seu comportamento. Não adianta fazer R$1.000 renderem alguns reais a mais, se no mesmo mês você perde centenas de reais em compras que não planejou, parcelas que aceitou sem pensar, assinaturas que nem usa, juros de cartão, delivery por cansaço, pequenos luxos que parecem baratos isoladamente, mas que juntos comem a sua margem inteira. A primeira grande rentabilidade de quem está começando não vem do mercado, vem da organização. Vem de olhar para o próprio extrato sem fugir. Vem de admitir para onde o dinheiro está indo. Vem de parar de chamar descontrole de imprevisto. Vem de parar de chamar desejo de necessidade. Vem de parar de tratar cada sobra como autorização para gastar. Isso é desconfortável, porque é muito mais fácil assistir vídeos sobre riqueza do que encarar o próprio padrão de consumo. É mais fácil estudar ações do que abrir a fatura do cartão. É mais fácil falar sobre renda passiva do que cancelar uma assinatura inútil. É mais fácil sonhar com liberdade financeira do que dizer não para uma compra que todos ao seu redor acham normal. Mas é exatamente aí que a vida financeira muda. Não no discurso, na fricção real, na hora em que você percebe que dinheiro não desaparece sozinho. Ele obedece aos hábitos que você permitiu. E talvez, se você tem R$1.000 no banco, a melhor coisa que pode fazer agora não seja investir imediatamente. Talvez seja sentar por 1 hora, abrir a conta, abrir a fatura, olhar os últimos 30 dias e perguntar: se eu continuasse vivendo exatamente assim por mais 10 anos, eu ficaria rico ou apenas cansado? Essa pergunta é dura, mas ela é necessária. Porque a maioria das pessoas não está indo devagar na direção da riqueza. Está indo rápido na direção da repetição.
Repete o mesmo mês. Repete o mesmo aperto. Repete a mesma promessa. Repete o mesmo arrependimento. Repete a mesma frase. Mês que vem eu começo. E o mês que vem chega com o mesmo comportamento. Então o primeiro papel dos R$ 1.000 é interromper essa narrativa. É olhar para aquele dinheiro e dizer: dessa vez, eu não vou transformar começo em recompensa. Eu vou transformar começo em base. E base se constrói com clareza. A primeira clareza é saber quanto custa a sua vida. Não o quanto você acha que custa. Não o quanto gostaria que custasse. Não o quanto parece custar. Quanto custa de verdade? Aluguel ou moradia? Mercado, transporte, contas fixas, dívidas, remédios, família, assinaturas, lazer, compras pequenas, vazamentos invisíveis. Quando você não sabe quanto custa a sua vida, qualquer dinheiro parece pouco e qualquer gasto parece justificável. Mas quando você sabe, começa a enxergar o jogo. Você percebe que não precisa cortar tudo. Precisa cortar o que não conversa com a vida que você quer construir. Essa é outra diferença importante. Educação financeira não é transformar sua vida numa prisão sem prazer. É parar de gastar com coisas que nem te dão prazer de verdade, para poder construir aquilo que realmente te dá liberdade. Muita gente gasta não porque ama o que compra, mas porque está cansada, ansiosa, frustrada, ou tentando sentir por alguns minutos que a vida está andando. Compra para compensar. Compra para esquecer. Compra para se comparar. Compra para preencher silêncio. Compra para aliviar uma semana ruim. E depois chama isso de eu mereço. Mas será que você merece mesmo continuar preso? Será que você merece uma compra hoje e ansiedade amanhã? Será que merece um prazer de meia hora e mais um mês sem margem? Será que merece parecer bem enquanto por dentro continua sem nenhuma segurança? Às vezes a frase eu mereço precisa ser substituída por outra. Eu mereço paz. E paz custa menos do que aparência, mas exige mais disciplina. A paz começa quando você sabe que aqueles R$ 1.000 não serão tocados por qualquer vontade. Começa quando você entende que esse dinheiro é a primeira pedra de uma construção maior. E a partir daí a pergunta muda. Não é mais, como eu gasto melhor? É, como eu aumento essa proteção? Talvez você consiga guardar R$ 100 por mês. Talvez R$ 200. Talvez R$ 50. Talvez no começo quase nada. Mas o valor inicial importa menos do que a repetição. Porque repetição cria identidade. Uma pessoa que guarda todo mês, mesmo pouco, começa a se ver diferente. Começa a pensar antes de comprar. Começa a sentir incômodo com desperdício. Começa a perceber que o dinheiro parado não é tédio, é poder acumulando. E quando esse comportamento se repete, os números começam a obedecer. R$ 1.000 viram R$ 1.500. R$ 1.500 viram R$ 2.000. R$ 2.000 viram uma reserva real. A reserva real vira calma. A calma vira melhores decisões. Melhores decisões viram mais dinheiro preservado. E dinheiro preservado vira possibilidade de investir com inteligência. Esse é o caminho chato, mas é o caminho real. O caminho que não aparece como promessa milagrosa, mas que funciona porque respeita uma verdade simples. Antes de o dinheiro se multiplicar, ele precisa parar de fugir. E para parar de fugir, você precisa criar regras. Regras simples. Uma parte do que entra não será gasta. A reserva não será usada para consumo. Cartão não será extensão do salário. Parcela não será confundida com preço baixo. Compra emocional terá espera. Investimento só será feito depois de entender a função daquele dinheiro. Essas regras não existem para limitar sua vida. Elas existem para limitar o caos, porque sem regra, o caos sempre vence. O caos vem com urgência, vem com promoção, vem com pressão social, vem com comparação, vem com cansaço, vem com vontade de desistir. E se você não decidiu antes o que vai fazer com o dinheiro, vai decidir no pior momento possível, no impulso. Por isso, a pessoa que começa com R$ 1.000 precisa transformar esse dinheiro em um marco, não um marco de riqueza, um marco de responsabilidade. A partir de agora eu não volto mais para zero por qualquer motivo. A partir de agora eu sei a função do meu dinheiro. A partir de agora eu paro de confundir consumo com progresso. A partir de agora eu construo antes de parecer. Isso é uma mudança silenciosa. Ninguém vai te aplaudir. Ninguém vai perceber. Talvez ninguém entenda. Mas não importa.
Porque a construção de riqueza quase sempre começa em silêncio. Enquanto algumas pessoas trocam de celular, você monta reserva. Enquanto algumas pessoas parcelam aparência, você compra tranquilidade. Enquanto algumas pessoas aumentam o padrão para acompanhar o salário, você aumenta a distância entre você e o desespero. E um dia essa diferença aparece. Não de uma vez, mas aparece. Aparece quando surge uma emergência e você não se afunda. Aparece quando aparece uma oportunidade e você consegue pensar. Aparece quando todos estão desesperados e você ainda tem margem. Aparece quando seu dinheiro finalmente deixa de ser apenas meio de consumo e começa a virar ferramenta de liberdade. Esse é o verdadeiro significado dos primeiros R$ 1.000. Eles não são o fim da pobreza, mas podem ser o começo do fim da mentalidade que te mantém nela.